Pessoal, agora na nossa próxima aula vamos falar um pouquinho sobre os sons, porque eu vou entrar na parte do solfejo, a emissão de ondas, né, sonoras que podem trabalhar diversos aspectos de nossas vidas. Primeiramente eu vou buscar um pouquinho falar sobre a nossa cultura, sobre a parte dos sons, né? Então, o som é um estímulo ambiental, tá? Que ele pode ser detectado pelas plantas também. As plantas captam som. Então, por isso que eu não sei se vocês já viram aquelas experiências onde você pega plantas e fala para algo bom, outra algo ruim, e às vezes a gente percebe que uma sente mais e acaba até morrendo, assim como também a água, que são os elementos, também consegue captar. Uma você fala algo bom e outra você fala algo ruim, e uma capta os elementos, ela fica limpa, purificada, e a outra começa a ficar como se fosse suja, né? Por quê? A palavra emite um som. Então, não necessariamente quando a gente fala de som, a gente fala só de cantar, mas também a gente está falando da nossa poder da palavra, do que ela emite, tá? Então, os sons, eles fazem vibrar os átomos, as forças. Quando a gente volta ali para a ciência, já volta para os átomos, volta para o quanto, a gente vai entrar nesse aspecto de que tudo é energia. Chega um ponto que a ciência ela já não consegue mais descrevê-la. Muitos cientistas estão falando da questão energética. Então, o som, a música, as ondas sonoras, nada mais são do que energias. Ondas sonoras. Lembra que eu falei dos cristais, que eles são muito poderosos, porque eles sempre seguem um padrão molecular e eles sempre estão emitindo aquela onda, né, deles perfeita, sempre a mesma, sem alterações, é um padrão, por isso que ela tem uma grande carga. Assim também são os sons. Dependendo, eles vão estar emitindo uma onda sonora e aquilo vai reverberar tanto nas plantas, quanto na nossa vida, quanto na nossa casa, quanto nos cristais e os diversos elementos energéticos, né? A gente sabe que dentro da Bíblia já foi falado muitas passagens sobre os sons, né? Sobre as trombetas, né? Quando tá avisando que algo está acontecendo, né? As trombetas espirituais. Temos também desde da cultura egípcia, onde falam que Deus disse, faça-se a luz. Então, pela palavra de Deus, pela palavra foi criado o universo, né? No esoterismo, a gente também tem muito disso, do poder da nossa palavra, do poder, né, da emissão que por uma palavra foi construído tudo, né? Então, assim, tem muita simbologia e são coisas que a gente tem que começar a perceber e se dar conta e perceber o poder do que a gente fala. Por isso que as entidades falam da questão do palavrão, né, do que a gente fala, tem poder. Por quê? Às vezes a gente vê as entidades de Exus falando alguns palavrões, algumas coisas, mas eles utilizam isso para quebrar demandas. Nós não fazemos isso. É a mesma coisa em relação ao tabaco, a mesma coisa em relação à bebida alcoólica. Nós temos que compreender que as entidades têm já um conhecimento para aquilo, para romper, né, cargas energéticas negativas, ou nos auxiliar, ou afastar fluidos negativos, ou afastar energias negativas. E muitas vezes a gente não sabe utilizar isso, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção com o que a gente fala. Prestar atenção, evitar, sim, os palavrões. Muitas entidades minhas falam isso. Eu sei que é uma coisa muito comum no nosso dia de hoje, mas é algo que a gente deve buscar. Parece tonto, tolo, mas tem um fundamento, né? Porque se a gente levar em consideração que nossa palavra é um som, emite ondas, e nossa palavra tem poder, é uma magia, o que eu tô falando? Será que eu tô gerando algo bom para mim ou não, né? Então o som ele tem a capacidade de elevar nossa consciência, elevar o pensamento do ser humano para nos conectar ao divino. Não tem aquelas músicas que nos traz paz, músicas que nos traz alegrias, músicas que nos elevam as vibrações, que a gente pensa, nossa, que lindo, parece que não é desse mundo. Assim, então também tem músicas que nos deixam tristes, músicas que abaixam a nossa carga energética, né? Afeta o nosso emocional. Então temos tudo, tanto pro nível físico, emocional e espiritual. E tanto pro polo positivo quanto pro polo negativo. E a gente vai ter que buscar perceber o que a gente está associando. Eu lembro que numa apometria veio um espírito que ele trabalhava para o mal, negativo, e ele trabalhava exatamente com a música. Ele fazia com que algumas ondas sonoras, algumas pessoas criassem músicas assim, produzissem músicas assim, para afetar a humanidade. Era uma forma dele
abaixar as cargas energéticas das pessoas. Então, quando a gente presta atenção e percebe que existe, né, essa inteligência, assim como também a gente tem que levar em consideração muitos guias espirituais, eles são associados à música. Por isso que tem os guias da corimba, os guias que fazem cantos. Por quê? Para elevar nossa vibração, para nos conectar ao nosso divino. Quantas músicas foram criadas, até mesmo as notas de Beethoven, foram criadas principalmente primeiro no espiritual, para depois vir para o físico, tá? Então, eles fazem muito desses processos. É muito bonito. Muitas obras musicais antes foram, de ser compreendida pelo homem no plano físico, foram pelo plano etéreo, pela parte espiritual, para depois chegar. Teve gente que já, alguns músicos falam que acordaram com aquela música, lembrando, né? Foi trazido isso para eles. Então, a parte espiritual trouxe isso para eles, para agregar, para auxiliar a humanidade, né? Para elevar as vibrações da humanidade. E inúmeros estudos têm mostrado que o estresse, o pessimismo, a falta de esperança, né, abatem nosso aspecto imunológico. E através disso, a música pode mudar a nossa fisiologia, pode trazer cura. Eu não sei se vocês já viram pessoas que estão doentes nos hospitais, eles começam a colocar músicas para elevar as vibrações, e isso modifica tanto a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a parte arterial e hormonal das pessoas. Né? Quando nos sentimos culpados, assustados, tristes também, há uma baixa frequência, a gente abaixa a nossa vibração, aquilo que eu sempre falo, querendo ou não, de certa forma, nós somos responsáveis pelo que nos ocorre. Eu sei que é muito difícil a gente manter sempre a nossa vibração elevada, é muito difícil a gente manter nossas energias elevadas, eu tenho compreensão disso, realmente é um ponto que é difícil, mas quando nós abaixamos nossa vibração, a gente acaba traindo isso. E a mesma coisa em relação à música. A gente ouve músicas pesadas, músicas ruins, né? Acaba a gente abaixando nossa vibração e entrando em sintonias com aspectos negativos. Aí se você já tá triste, você já não tá bem, e aí você bota lá uma música mais triste pra sentir aquilo lá, você acha que vai fazer bem? Será que isso vai te ajudar? É um momento para aquilo? Então a gente tem que lembrar dessas energias sutis que estão ao nosso redor, né? Nos nossos pensamentos, as nossas emoções, e desempenhar um papel principal, né, nas nossas experiências da nossa vida. O que a gente quer? Como mudar nosso padrão energético, tá? Se a gente se sente animado, grato por tudo, muito feliz, nossas emoções também vão liberar frequências, né? E essas frequências são trabalhadas, a gente sabe, na parte da física, pelo Hertz, tá? Essas frequências de ondas, onde a gente vai atrair energias positivas, vai magnetizar coisas boas, elevar as nossas vibrações, tá? A gente vai se sentir cada vez mais grato, vai se sentir mais alegre ainda, então depende da nossa carga, tá? Tudo que estiver nessa frequência energética vai se aproximar do nosso campo. Então, foi criada uma escala chamada escala Hawkins, que é a escala da consciência. E nesse estudo, foi feito até mesmo por um psiquiatra americano, que ele através de pesquisas da cinesiologia, tá? Que é uma ciência, né? Que ele trabalha nessa questão da consciência, enquanto os níveis de consciência estão relacionados. Quais frequências, né? O nosso nível de consciência é atuado. Então, ele percebeu expansão, a escala dele vai de 700 a 1000. Quando a gente sente vergonha, vai para 20. Quando a gente sente culpa, 30. Apatia, 50. E alegria, 540. Paz, 600. Amor, 500. Razão, 400. E vai. Então a gente percebe que as escalas mais altas são a de maior elevação. Sentimentos melhores, né? Através desse estudo desse grande psiquiatra, tá? Então, pessoal, continuando aí a aula, falamos sobre Hawkins, que fez esse estudo, né? Em relação à frequência e o diapasão das músicas. Os seres humanos captam a frequência das músicas através de um tom sonoro, tá? Mas cada tom representa, na verdade, uma frequência que gera uma vibração sobre nós. Então, primeiro, o que é uma frequência, né? Então, uma frequência, a gente já vai entrar para a parte aí um pouquinho de física. Frequência é a onda, o movimento de onda, tá? Que aquela música tá gerando em um determinado tempo, tá? E isso gera uma vibração pro nosso corpo, às vezes sendo favorável, às vezes sendo negativa, vai depender do tipo de música e do que ela fala. Então, por exemplo, músicas que falam de traição, músicas que falam de tristeza, músicas que falam de decepções amorosas,
vai gerar sobre nós uma vibração ligada a esse tipo de energia. Então, nós falamos ali que o diapasão, né, no estudo de Hall, a frequência, por exemplo, de vergonha, de culpa, de tristeza, de raiva, era baixa, tá? Então, esse tipo de música que fala sobre esses temas vai nos afetar e vai abaixar nossa vibração. E frequências de músicas onde vão falar sobre alegria, amor, felicidade, paz, harmonia, vai emanar sobre nós um tom, uma frequência que vai mudar nossa vibração, tanto na parte espiritual quanto física, elevando aquela energia. Quando a gente fala sobre música, a gente também vai falar um pouquinho aí sobre ressonância, né? Sobre a ressonância nossa. Então, o que a gente está ressoando? O que seria uma ressonância? É um fenômeno físico, tá? No qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação de receptor. O que isso quer dizer, tá? Nossa, meio complexo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, por exemplo, eu estou sendo grata, emitindo alegria, felicidade. Então, eu vou ouvir músicas que também são ligados ao que eu estou emitindo. Isso vai ressonar, vai ser como se as ondas se casassem. O que eu tô vibrando é o que eu tô ouvindo, o que eu tô recebendo. Então, quem tá emitindo é o que tá recebendo. Então, eles estão em ressonância. Mas, por exemplo, se eu estou numa frequência vibratória de alegria, de felicidade, e eu passo a ouvir músicas muito tristes ou de raiva, aquilo vai gerar um choque vibratório, tá? Vai ser contra, não vai ser ressonante. Então, isso vai gerar um problema energético, tá? E vai interferir em mim. A mesma coisa quando a gente tá, então, triste, pra baixo, e a gente ouve uma música alegre. Aquela vibração da música vai ressonar com o nosso corpo. A gente está num estado diferente, mas isso vai elevar, vai melhorar. Tá? Então, a gente fala que a gente está em ressonância com o universo quando a gente está emitindo aquilo que queremos receber. Isso é muito comum. As pessoas, às vezes, eu quero um emprego assim, e visualiza, mas você está em ressonância com isso? Você acredita mesmo que você tem potencial? Você faz coisas para atrair essa energia? Você, quando recebe, por exemplo, o axé de um orixá ligado ao trabalho, por exemplo, o axé de Oxóssi, ou de Ogum, você tá pensando já nas contas, no dinheiro, na perda sua financeira, ou você tá pensando em coisas positivas? Qual é a energia? Porque quando a gente fala de ondas, frequências, vibrações, a gente também tá falando de energia, não é? E quando a gente fala de energia, a gente tá falando do quê, pessoal? De axé, tá? Axé, que a gente fala, axé, é sim uma bênção, mas axé é uma energia. A gente tá querendo emanar uma energia positiva, né? Então, o axé é aquela energia boa, tá? É uma energia positiva que os orixás nos transmitem, nos passam, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. O que eu estou emanando para o universo? Qual é a minha frequência ali que está sendo mandada? Está em ressonância com o que eu quero, com os meus objetivos? O que eu tô ouvindo tá em ressonância, tá? Então, a musicalidade, ela é invocada, ela pode também desbloquear os chakras, tá? Assim como a gente pensou ali, quando a gente falou um pouquinho de chakra, a gente falou sobre os cristais, e também falamos sobre algumas ervas determinadas, assim também a música. A música, ela vai poder gerar desbloqueios, tá? Então, a gente tem diversas formas de nos tratarmos. Tem através da cor, que eu falei da cromoterapia, tem através do cristal, tem através de algumas ervas, tem através da música, tem através do benzimento, que é onde a gente vai unir todos esses elementos para gerar esse processo de cura, a pessoa em trabalho de fé, tá? Com a espiritualidade, na nossa crença. Então, a gente pode fazer o uso de diversos elementos para buscar uma melhora, né, sobre nós. Mas para isso também a gente precisa se conhecer. Isso é muito importante, tá? Saber o que está acontecendo. Por isso que eu quis embasar esse estudo um pouco de uma forma mais ampla, para que a gente consiga saber diversos elementos, um pouquinho de cada coisa, tá? Às vezes vai ter aulas e outros cursos aí mais voltados
para ervas, mais voltados aí para uma firmeza de vela, para pontos riscados, para elementos, né, de formas de cultos na Umbanda, oferendas, assim por diante. Mas é importante que a gente saiba, já nessa parte para o ato do benzimento, né, um pouco de cada coisa. E é engraçado que essa parte da música, ela ficou muito associada a essa parte dos cientistas, né? Porque eles conseguem captar essas ondas sonoras, essas vibrações, e dessa forma, assim, fazer um estudo de como isso está afetando o cérebro, e já foi comprovado cientificamente. Então, isso é um ponto muito importante, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes são céticas, né? E isso comprova o quanto a espiritualidade, essa parte energética, está presente em nossas vidas, mesmo quando a gente duvida, tá? Eu acho que isso é um ponto bem importante, tá? Então, entre essas frequências mais famosas, que são as frequências que trabalham, né? Que o ser humano consegue captar, estão entre 8 Hz a 432 Hz, tá? A 8 Hz foi considerada a frequência do universo, e a de 432 Hz também possui indícios da frequência do universo, então do início, da célula, tá? De como foi formado. A frequência de 432 são músicas que são relaxantes, tá? Ligadas à prática de meditação, é comprovadamente benéfica para a nossa saúde, gerando paz interior, onde você consegue se voltar para dentro, trabalhar essa parte mais meditativa interior. Mas temos outras frequências, como a de 440, que aí é uma frequência já prejudicial, gerando desequilíbrios. Por isso que também, vocês já ouviram falar ali, acredito que tanto pelos guias espirituais, mas também por mim, pelo Léo, que dependendo da música, ela pode reverberar de uma forma negativa. Assim que, por exemplo, as meninas ali da Corimba, o pessoal aí da Corimba, né, que agora temos também o Gabriel. Quando a gente toca e sai, né, o toque sai daquela vibração que a gente tá ali sintonizando, elevação, alguém erra o toque, por exemplo, a gente consegue perceber, e aquilo gera um baque. Por quê? Quando a gente muda o toque, acabamos mudando a frequência, a forma como está sendo tocado. Não necessariamente já vai para essa frequência de 440 Hz, mas geram outras alterações de frequência que às vezes está sendo trabalhado, e isso reverbera na gente. E às vezes a gente consegue perceber, e aquilo dá como se fosse assim, nossa, mas aquilo não é legal. Então, por que não é legal? Por isso que aí a gente fala sobre manter os cânticos, a gente manter aquela empolgação, aquela energia, auxiliar a corimba. Também, o pessoal que tá tocando, aprendendo, né? Lógico, né? Normal, errar não tem problema, não é? Mas porque tudo isso em conjunto vai nos auxiliar para que a gente vibre energeticamente uma frequência mais elevada, buscando a paz interior, o amor, buscando a cura. Então, cada uma trabalhando de uma maneira. Por isso que é muito comum nas casas de Umbanda a gente ter música, seja o maracá, seja a parte do atabaque, uma conga e outros elementos, berimbau, assim por diante, tá? Temos a frequência também de 522 Hz. É também utilizada para reparar DNA. É uma frequência que eu gosto muito quando eu trabalho com benzimento ou quando eu trabalho com a parte de cura, tá? Seja do xamanismo também, que também tivemos essa parte da cura. Por quê? Ela é uma reparadora de DNA. Então, ela vai atuar exatamente nas suas células, né, de DNA, no seu núcleo celular, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, nós somos eucarióticos, né? Nossas células têm o quê? DNA, e ele está dentro de um núcleo, né? Dentro de uma cápsula ali dentro. E esse tipo de frequência consegue atuar até ali dentro. Então, é muito interessante saber disso, porque mostra realmente que é uma questão energética, uma questão além, tá? Além dos nossos olhos, dos nossos entendimentos, às vezes, tá? Prático e científico, tá? Então, ela influencia as moléculas de água que circulam na hélice do DNA e tem efeito sobre a consciência. É conhecida uma frequência também do amor. Então, ela faz com que a gente desperte a nossa consciência divina, tá? Ela faz com que a gente faça como se fosse uma espiral que nos conecta o céu com a terra. Então, isso é muito bonito. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente tá orando, que o chakra coronário,
quando a pessoa vê, né, a vidência emana como se fosse uma luz brilhante assim, que tá subindo, assim como também ali no céu desce uma luz sobre o nosso chakra. É a mesma coisa, algumas frequências podem atuar dessa maneira, tá? Gerando uma espiral energética. Então é muito bonito, essa parte espiritual, gente, é impressionante, tá? O quanto a gente pode trabalhar, o quanto a gente pode se tratar e perceber o quanto o nosso pai Olodumare, né, deixou coisas para nós, né? Como a gente buscar uma forma harmônica de nos curar e de nos tratar, tá? Temos também a frequência de 741 Hz, tá? Que também proporciona a cura do corpo humano. Ela atua na limpeza das células e também nas radiações eletromagnéticas presentes. Então ela tira, ela limpa, ela purifica. Se a pessoa tá gripada ou tá com alguma bactéria ou algum fungo, ela limpa, ela purifica, ela consegue tirar, fazer com que o seu corpo libere aquela doença, tá? Aquele corpo estranho que tá lá dentro, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo. Então ela vai atuar de uma forma mais assim direta e objetiva, e atuando também nessa parte mais assim de cura mesmo. A frequência de 528 Hz, ela além de nos curar, trabalhar no nosso DNA, então fazer curas, às vezes a pessoa com a possibilidade de uma tendência de câncer ou de alguma outra doença hereditária, ela é mais além, ela consegue modificar aquilo. Então ela meio que faz uma ponte entre nós e o divino, realmente, né? Não desmerecendo de forma nenhuma a frequência de 741 Hz. Temos também a frequência de 852 Hz, tá? Que é relacionada diretamente ao chakra do terceiro olho, que é esse chakra aqui, vamos recordar, tá? Os poderes dessa frequência despertam a autorrealização e a força interior. Ela, inclusive, é uma das mais potentes vibrações para dissolver estagnações mentais, lembrando que esse chakra trabalha muito com a questão da nossa mente, da nossa racionalidade, tá? E também com a nossa comunicação. As frequências, pessoal, todas elas a gente pode atuar de uma maneira separadamente ou igual a gente tem um solfejo, que dentro desse solfejo, né, muitas músicas são criadas. No solfejo é como se utilizasse essas diversas frequências para emanar uma mesma música, ou tem até uma playlist, né, que eu vou estar colocando aí, disponibilizando para vocês, onde vai ter o solfejo de cada uma dessas frequências, às vezes repetindo mais de uma vez a mesma frequência, só que com formas diferentes, tá? De tons, mas a frequência vai ser a mesma, tá? Então, e assim você pode fazer um trabalho além, pode trabalhar tanto a questão do amor ao próximo, quanto da questão da cura, quanto da questão da limpeza de estagnações que ficam às vezes na mente, limpando, purificando, auxiliando a elevar suas vibrações, tá? Então é muito importante a gente ter essa visão, quanto a gente pode chegar, tá? E a frequência do solfejo é como se fosse uma união dessas frequências ao mesmo tempo, tá? É uma série de 6 tons musicais, mais ou menos, tá? Eletromagnéticos, que no início quem criou foi alguns monges, e isso foi se dispersando. E já temos muitas músicas que unem esses 6 tons em conjunto, tá? Trabalhando pro de nós mesmos, tá bom? Então, assim, eu acho que eu vou estar disponibilizando isso para que vocês possam estar ouvindo. É muito comum, pessoal, quando a gente passa a ouvir essas frequências, às vezes uma sensação estranha. Às vezes tem gente que sente irritação, às vezes tem gente que sente vontade de chorar, às vezes tem gente que fica agoniado, angustiado ouvindo. Mas permita-se continuar. Por quê? Como elas atuam na nossa frequência, às vezes é aquilo que a gente fala, a gente não está ressonante com aquilo, mas é o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar. É importante que a gente preste atenção e permita se sentir, mesmo que está sentindo aquela angústia. Por que está sentindo? Eu coloquei ali a frequência do amor, mas por quê? Será que meu chakra aqui, cardíaco, que está trabalhando ali, o amor incondicional, não está bloqueado? Às vezes eu tô com dificuldade de perdoar, eu tô com dificuldade de amar o próximo, independente se eu tenho um laço com o sanguíneo dele ou não. Então, são pontos que é importante a gente, às vezes, se entregar mesmo, tá? Para que a gente consiga sentir, tá bom, pessoal?